Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Nosso convidado de hoje é o saxofonista e flautista mais requisitado por todos os artistas para compor as bandas que os acompanham. Dono de uma técnica exuberante, de um som maravilhoso e uma capacidade de improvisar fantástica. Estou falando, obviamente, do meu querido amigo Marcelo Martins. Antes de chamar o nosso convidado, gostaria de desejar a vocês um Natal de paz e um 2021 com muita saúde, alegria e esperança. Bem-vindo, Marcelo, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Grande Silvio Gomes, tudo bem? É um prazer aqui estar falando com você no seu Papo Musical Informal. Grande prazer, depois de algum tempo que a gente não se vê. Estamos nos encontrando virtualmente. Bom demais. Grande prazer. Marcelo, qual a sua cidade natal e como foi o seu início na música? Bom, eu sou nascido em Niterói, niteroiense mesmo, e meu início na música se deu de forma bem natural, embora eu não venha de uma família de músicos, né? Mas meu pai sempre gostou de música e desde cedo colocou meus irmãos para estudar música, tanto o meu irmão, eu tenho 2 irmãos, né, que tem uma diferença de 13 e 14 anos de idade para mim, então eu sou o temporão. Então quando eu cheguei, minha irmã já estudava piano, minha irmã estudou 8 anos de piano clássico, e meu irmão, super musical, tocava piano, tocava contrabaixo, tocava guitarra, banjo, cavaquinho, enfim. É um cara que tinha muita musicalidade, não tem, né? Mas não seguiu a carreira de músico. Mas ele me influenciou diretamente, toda a família, mas ele mais diretamente me levando para assistir show e trazendo discos, me mostrando coisas, né? Eu escutava muita coisa com ele, ia dormir escutando Bill Evans, ia dormir escutando Oscar Peterson. Então esse foi o meu início, escutando jazz, escutando música brasileira também, Renato Pascoal, Gilberto Gismonti. Então o início foi escutando muita música.
Marcelo, quando eu assisto um show ou ouço um CD de artistas consagrados, como Djavan, Ivan Lins e muitos outros, o saxofonista é sempre você. Como você consegue atender esse pessoal todo? Bom, nesse meu caminho musical, na verdade, eu acho que eu venho numa época, né? Eu comecei a tocar numa época em que a MPB tinha uma força muito grande, né? Na música brasileira, né? E eu sempre fui muito fã dos artistas da MPB, todos eles, né? Djavan, Ivan Lins, João Bosco, Milton, todos os artistas da MPB, tinha muitos discos sempre em casa, né? E nessa minha formação musical, muitos amigos do meu irmão que de fato seguiram a música trabalhavam com artistas da MPB. Então eu comecei a estudar com Renato Franco, que é saxofonista, do Mazinho Ventura, contrabaixista aqui de Niterói, que tocava com Ivan Lins na época. Então assim, eu vivi um pouco e vi um pouco dessa geração de músicos que acompanhava os artistas da MPB. Então, na verdade, eu acho que tinha essa vontade, né, de participar como sideman desses trabalhos da música popular brasileira. Então isso acabou acontecendo de forma natural, porque era o contexto de música da época, né? A maioria dos músicos que eu conheci, que eram amigos do meu irmão, tocavam com artistas da MPB, e eu acho que eu normalmente pensei em trabalhar com artistas da MPB. Isso veio acontecendo devagar, né? Eu comecei, assim, uma das primeiras gigs com artista da música popular que eu fiz foi com o Cláudio Zoli, que é um cantor e compositor aqui da Soul Music de Niterói. Eu toquei com o Cláudio Zoli, com o Nico Rezende, com artistas da música pop brasileira daquele momento, e depois a coisa foi caminhando para outros lados, né? Agora, sem dúvida, o meu contato com o Arthur Maia foi definitivo nisso, porque o Arthur é um cara que gravava com todo mundo, tocava com todo mundo, tocou com o Ivan, e o Arthur me carregou para o ensaio do Djavan, foi onde eu conheci o Djavan e que surgiu a oportunidade de tocar com o Djavan. A partir disso, isso foi uma grande vitrine, né? Então isso começou a me projetar para os outros artistas, né? E eu comecei a entrar no mercado de gravação, comecei a fazer show, assim, muitas oportunidades foram acontecendo e eu fui ganhando uma certa experiência com essa coisa de tocar para um determinado artista da música popular, né? Como sideman, né? Dar aquilo que o artista deseja em termos musicais, né? Isso é uma característica que eu sempre busquei. E, assim, atender esse pessoal todo realmente é difícil, né? Na verdade, tudo isso aconteceu de forma em etapas, né? Cada artista desse apareceu num determinado momento e foi possível fazer o trabalho com eles, felizmente, né? Porque em alguns momentos também já bateu data de um artista com outro e eu me complicar com questão de agenda, de não conseguir realmente fazer 2 trabalhos por causa disso. Mas, felizmente, na maioria das vezes, eu consegui organizar e ter a possibilidade de tocar com cada um desses artistas.
Marcelo, eu sei que você trabalha muito. Não só tocando, mas também escrevendo arranjos e fazendo workshops pelo Brasil inteiro. Mas quando você tem um tempinho para ouvir música, se é que você tem esse tempinho, né? O que você gosta de ouvir? Pois é, o trabalho com música é um trabalho muito diversificado e a gente procura diversificar. Eu realmente faço muitas coisas, né? Hoje, até por conta desse momento de pandemia, eu tenho também dado aulas, muitas aulas por Skype, né? Desde o início da pandemia, eu intensifiquei isso. Eu não tinha muito tempo para dar aula, mas como a gente ficou restrito, né? Sem a possibilidade de fazer show, eu ampliei essa coisa das aulas. E nessa correria toda, sim, é difícil escutar música, né? E, em geral, quando eu escuto música, ultimamente nem tenho escutado tanto, mas eu normalmente ia para as coisas que eu sempre escutei no passado, né? Às vezes uma coisa ou outra mais moderna, uma descoberta, uma coisa aqui, outra ali, mas eu gosto muito de ouvir as coisas antigas mesmo, as coisas que fazem parte da minha história musical, do vocabulário que eu adquiri. E agora com essa possibilidade de streaming, de música na internet, você acaba encontrando coisas que estão fora de catálogo, que você não encontraria mais. Então é interessante, às vezes eu passo um tempo aí correndo atrás de coisas antigas que eu já não tenho mais, o LP, ou seja lá o que for, ou mesmo o CD, e eu corro atrás de encontrar para poder escutar de novo. Sua primeira turnê, se não me engano, foi com o Djavan. Depois vieram muitas outras. Fale-nos um pouco sobre essas suas turnês. Bom, meu trabalho com o Djavan ele começou em 1990, no final de 89. Como eu falei, eu fui num ensaio do Djavan com o Arthur, que o Arthur me levou, e o Djavan acabou me colocando na banda no trabalho do Oceano, que foi um trabalho que começou em 90. Daí pra cá eu vim fazendo muitas turnês, né? Eu vim tocando praticamente seguido com o Djavan até 2000. Então eu fiz a turnê do Oceano, fiz o disco e turnê do Coisa de Acender, fiz o disco e turnê do Novena, fiz o disco e turnê do Malásia, disco e turnê do Bicho Solto, disco e turnê do Ao Vivo. Nesse momento, depois do Ao Vivo, ele terminou com a banda, e aí foi um momento que eu acabei fazendo outras coisas, fiz Ivanins, fiz João Bosco também. Foi bom também que eu pude fazer algumas turnês com outros artistas, que também foi muito, muito interessante. Fiz Gilberto Gil, substituindo o meu amigo Raul Mascarenhas, e então fiz bastante coisa. E a maioria das turnês que eu fiz na minha vida com música popular foi com o Djavan. Depois até 2000, depois de 2000 ainda fiz o Vaidade, que foi acho que 2004. Depois ainda fiz um pouquinho do Matizes, mas acabei não ficando porque eu já estava com o Ivan Lins. Então foi um momento também de bater datas, né? de não conseguir coordenar para atender os dois artistas. Eu tive que, num determinado momento, eu tive que optar. Mas depois fiz mais turnês com o Djavan, fiz as últimas turnês agora até o último CD, que foi, se não me engano, Vidas para Contar. Isso. Então foram muitas.
Você participou de alguns discos antológicos, dentre eles Ouro Negro, uma linda homenagem ao Moacir Santos. Como você se sentiu participando de um projeto tão bonito? Bom, realmente nesses anos todos eu participei e gravei muitos discos importantes, né? Foi uma honra, né, ter participado disso, colocado um pouco minha assinatura aí na história da música popular brasileira. Agora, você falou do trabalho com o Moacir Santos, né? A história com o Moacir é uma história que começou muito antes do Ouro Negro. A minha história com o Moacir, ela começou com Luizão Maia. Você vê que a família Maia tem um peso grande aí na minha vida musical. Eu fui convidado pelo tio do Arthur, Luizão, para tocar na gig dele. E no trabalho dele, o Luizão era um fã de Moacir. E a gente tocava, né, algumas músicas do Moacir. Uma música especificamente, que foi o Quermesse, foi uma música que me marcou muito, que foi, acho que a primeira música que eu toquei do Moacir com o Luizão. Eu adorei a música, nós fizemos aqui uma série de shows no Centro Cultural Banco do Brasil, e essa música foi gravada, inclusive, ao vivo. E logo em seguida, depois que isso aconteceu, eu tive uma primeira viagem para os Estados Unidos. E eu fui para Los Angeles, estive em Los Angeles pela primeira vez.
na casa do Renato Neto, que é amigo, é pianista, que tocava também com Arthur Maia. O Renato tinha mudado para Los Angeles, estava trabalhando em Los Angeles. E o Renato estava tendo aula com o Moacir. E eu pedi para o Renato me levar na casa do Moacir, porque eu precisava conhecer o Moacir. Então, esse foi o meu primeiro contato. Passamos uma tarde, eu falei da música Quermesse, isso contato pessoal. Mas mesmo antes do Luizão, eu já tinha a imagem do Moacir na minha cabeça por conta do disco Luz do Djavan, porque o Moacir foi o arranjador da música Capim. E eu lembro lá na minha juventude, assim, muito antes de tocar com o Djavan, olhando o encarte do disco Luz, olhando o Moacir e nutrindo o desejo de conhecer o Moacir, que era um arranjador brasileiro dentro do universo do jazz que estava nos Estados Unidos. Então, isso tudo veio acontecendo, veio Djavan, né, e essa minha viagem aos Estados Unidos, Luizão Maia, minha viagem que eu acabei na casa do Moacir. E depois de passar pela casa dele, eu estava num estúdio no Rio gravando, quando eu cruzei com Zé Nogueira e Mara Diné. E eles me falaram, olha, a gente vai fazer um projeto com músicas do Moacir. E aí eu falei, puxa vida, Zé, Mário, me chamem para participar disso, pelo amor de Deus. Ele falou, não, fique tranquilo, que você já está no projeto a pedido do Moacir. Então eu acabei fazendo Ouro Negro, né, com eles. Enfim, é uma história grande assim que não dá muito para resumir, mas foi isso. E aí eu pude participar do Ouro Negro, em seguida do Ouro Negro DVD, do Choros e Alegria, assim, todos os projetos relacionados ao Moacir. Isso foi um momento assim, muito importante da minha vida, um momento muito significativo, muito marcante, né? De mudança assim, de olhar para a música também. Marcelo, você tem uma ideia aproximada de quantos shows você já participou e de quantos CDs você já gravou? Silvio, eu não tenho a menor ideia de quantos CDs eu gravei, quantas coisas, né? De vez em quando eu me surpreendo com coisas que eu gravei que eu já nem lembrava mais, né? Primeiro porque participei de um momento da música em que se gravava muito, né? Que tinha uma produção musical de CDs muito intensa, na época das gravadoras. Depois que isso acabou, virou uma produção caseira também, então a gente acaba gravando coisas alternativas, muitas coisas alternativas. Então, realmente, eu não tenho ideia da quantidade de discos e CDs que eu participei, realmente não tenho a menor ideia. Shows, então, muito menos. Marcelo, eu peço sempre aos nossos convidados que deem umas dicas para os músicos que estão começando na profissão. E você certamente tem ótimas dicas para dar. Bom, dica para quem está começando a profissão de músico hoje, né, é uma coisa meio complicada, porque as coisas têm mudado radicalmente e muito rápido. Então, é difícil dar conselho hoje, porque hoje eu acho que a minha geração está tentando se adaptar aos novos tempos e essas mudanças, né? O mercado de música mudou, tudo mudou muito, né? Ganhar dinheiro com música mudou, né? Mas assim, se eu tenho que dar um conselho para o músico, primeiro é realmente amar a música, né? Fazer a música porque você gosta muito exatamente porque gosta muito, pretende se dedicar muito àquilo que você quer fazer, à música, né? Não pensando em ganhar dinheiro, porque você pode ganhar dinheiro com música, pode ser uma decorrência, mas se você entra na música pensando em ganhar dinheiro, você pode se frustrar. Então, realmente gostar de música, amar a música e querer fazer música, né?
e o resto vai ser consequência. Então, outro conselho que eu daria também é estudar a música como um todo, não estudar só parte dela. Se você é um instrumentista, por exemplo, eu sou saxofonista, eu vou estudar saxofone, mas eu não vou estudar só saxofone, eu vou procurar estudar harmonia, arranjo, né? E outras coisas, né? Contraponto, né? Arranjo para orquestra, enfim. É importante se aprofundar no estudo da música para você ter uma visão mais ampla daquilo que está fazendo, né? Isso amplia também as possibilidades de trabalho com a música. Marcelo, vamos tocar alguma coisa juntos para encerrar o programa? Vamos lá, Silvio. Bom, essa minha sugestão aí, essa música do Aécio Flávio, que nos deixou recentemente, né? Uma música que você me apresentou, eu gostei muito, e só tocamos nós juntos naquela época do Pro Jazz, e por isso a ideia, essa é uma música que me marcou, uma música brasileira muito interessante, né? E a gente aproveita para homenagear o saudoso Aécio Flávio. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, agradeço aí o convite para esse bate-papo. Saudade do Pro Jazz. Espero que o Pro Jazz ainda volte aí com a sua direção, né? Foram anos muito interessantes, assim, né? A gente poder ensinar e poder tocar junto. Foi bom demais, adoro Juiz de Fora.
E é isso. Obrigado pelo convite, obrigado pela paciência para me aguardar aí na produção do material para esse vídeo. E é isso, Silvio. Um grande abraço, tudo de bom, saúde, paz e muita música. Abração. E assim encerramos mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Se você gostou, dá uma força, inscreva-se no nosso canal. Esse é o nosso melhor incentivo. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.